Olha, quem está aqui conosco é o doutor Ricardo Prado Pires Campos. Doutor Ricardo é procurador de Justiça e vice-presidente do Movimento Ministério Público Democrático, que está aqui conosco. Doutor Ricardo, boa noite, obrigado pela gentileza. Ricardo, bem-vindo. Ricardo, como é que o Ministério Público atua numa situação como essa, né? Acompanhando tudo que se desenvolve nos presídios brasileiros? Você tem muitas ações, na verdade, Heródoto, que partem por parte não só do Ministério Público, mas de todo o aparato do Estado. Isso vem desde da polícia, na verdade, que começa com essa tentativa de recuperar esses presos que estão escapando, esse tipo de coisa, até o controle dos processos de execução, do qual é feito pelo Judiciário, com a participação do Ministério Público, né? Agora, nós não temos uma intervenção direta no momento nos acontecimentos, né? A nossa intervenção, na verdade, é uma intervenção jurídica para verificar aquilo que efetivamente ocorreu e quais são as consequências que o Estado deve tomar a partir desses fatos, né? Agora, Ricardo, é possível cobrar do gestor, seja do governador ou do presidente da República, ações para que essa situação não deteriore muito mais do que já está deteriorado? É possível cobrar, sim, algumas gestões, Heródoto. Agora, você não consegue substituir o gestor. Isso não existe como, né? A gestão do problema é mais até dos governos estaduais, até do que da União, né? Porque o sistema de segurança pública, de regra, eles são estaduais, ele é estadual. Então, você tem um problema específico, na verdade, em cada estado da federação, né? A situação de São Paulo é uma, a situação do Paraná é outra, a situação do Rio Grande do Norte é outra, né? O que a gente está vendo, na verdade, a União entra normalmente com recursos, com uma questão de inteligência, e agora, de uns anos para cá, está começando a entrar nessa parte dos presídios, nesses presídios de segurança máxima, né? Mas ainda são poucos no país. A estrutura de presídios, eu tenho a impressão que ela ainda não é adequada, na verdade, para o tamanho do país, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, a menção do seu convidado anterior de que o Brasil é o quarto país que mais prende do mundo, né? Nós somos o quinto maior país do mundo em população, né? Então, os números de presidiário, eles são mais ou menos compatíveis com o tamanho da população que você tem no país, tá? O que acontece é que o Brasil, nem todos os estados ainda têm uma infraestrutura adequada para cuidar do problema, né? E mesmo aqueles que têm uma estrutura mais adequada, ainda precisam melhorar o seu sistema de controle, que é onde a coisa, na verdade, está deixando chegar, fazer o problema crescer, na verdade, né? Agora, é fato também que essas organizações criminosas, elas, ainda que haja uma série de... Eu vi, por exemplo, que alguns presídios do norte do país não têm sequer bloqueio de celular. Uhum. Quer dizer, não tem bloqueio celular, o cidadão lá de dentro ele fala com o mundo, manda zap, tira selfie, manda lá para fora e tudo mais, né? No caso de São Paulo, me parece que há bloqueios que funcionam. E um outro presídio de segurança máxima. De segurança máxima, não tem todos. Não tem. Mas eu pergunto, de fato essas organizações, elas se aproveitam da ausência do Estado, como falou o Ariel agora há pouquinho aqui, para crescer, tipo PCC, Comando Vermelho e outras, sei lá, que existem por aí? Nós temos, na verdade, dentro da sociedade, uma divisão muito grande de opiniões sobre esse tema, como nós temos essa divisão sobre a questão das drogas, né? Há uma parte da sociedade sustentando que, na verdade, as drogas devem ser liberadas, que os presos que, na verdade, estão no presídio, na verdade, estão presos indevidamente, né, que deveriam estar soltos, que nós temos muita prisão temporária no país e coisas desse tipo. E, de outro lado, você tem uma parte da população que pensa exatamente o contrário, né, que as drogas têm que ser proibidas, né? E quem mexer com isso tem que ir para a cadeia. Que quem mexer com isso tem que ir para a cadeia, né? Que a forma de você realmente combater o crime é você prendendo as pessoas que estão infringindo a lei, né? E então esse tipo de conflito, ele aparece na legislação. Ele acaba se transformando em lei dentro da Câmara, então você tem alguns dispositivos que endurecem de um lado e outros dispositivos que liberam de outro, tá? Então, o que você tem, por exemplo, problemático nesse aspecto? Entrada de alimentação, sistema de visita, tá?
Então, você tem uma série de coisas, uma série de regime semiaberto, essa história das saidinhas. Nós tivemos um episódio terrível em São José do Rio Preto, no final do ano, que ocorreu por conta do quê? Por conta dessas saidinhas. Tá? Outro aspecto também muito ruim também da legislação nossa é essa questão, esse intercâmbio também que tem sido feito de presos, né? Então, essa história do preso poder sair, entendeu? Né? No Dia dos Pais, etc. e tal. Aí volta. Aí ele volta. O que acontece? Você facilita isso, a organização do crime, porque ele vai levar informação, ele vai trazer informação, né? Aqui em São Paulo, agora há pouco tempo, foi desbaratado aquele grupo de advogados que tinha sido contratado pelo PCC exatamente para fazer esse trânsito de informações. Mas, fora isso, você tem o quê? Você tem os familiares que estão entrando e saindo. Alguns deles, na verdade, participam desse tipo de coisa, não são todos, mas alguns participam, né? Você tem essas saídas temporárias, esse regime semiaberto é uma loucura, né? Nós não temos estrutura para isso, isso funciona muito mal, né? É uma coisa que tinha que ser revista. E a outra coisa que me parece extremamente complicada é essa transferência de preso, que é uma das coisas que o Estado abusou. Nós exportamos o problema. O sistema de São Paulo hoje nós temos no estado de São Paulo uma infraestrutura de presídios até bem razoável perto do tamanho do estado. Mas, na verdade, o PCC nasceu aqui em São Paulo. Na verdade, era originário de presos daqui da capital. É verdade. Quando houve o problema do Carandiru, que se resolveu fechar o Carandiru, o que foi feito? Resolveu construir uma série de presídios lá na divisa com Mato Grosso, né? E você exportou esses presos todos para lá. Esses presos entraram em contato com os presos daquela região, com as pessoas daquela região. Tá? Os criminosos de cidade pequena não fazem grandes bobagens, né? Ele furta, né? Ele vende ali uma drogazinha e tal, entendeu? Mas ele não anda de fuzil pela mão, entendeu? Nada disso, tá? Quando ele entra em contato com o pessoal de fora, que tem esse armamento, que tem essa infraestrutura, ele começa a aprender com eles e começa a prestar serviço para eles. Tá? Caramba. Então, aí nós fomos esparramando, na verdade, a organização criminosa dentro dos presídios, né? Então, essas transferências de presos, certo? Essa mistura de presos jovens com presos mais velhos. O jovem, normalmente, ele tem um ímpeto de fazer as loucuras, mas ele não tem, muitas vezes, a tecnologia, a estratégia para isso. Que é o cara que está lá atrás. Exatamente. Então, você está criando soldados realmente para os generais que estão presos. Tá? E, além disso, o que aconteceu? Houve esse sistema de você começar, para não haver rebelião, você deixar as coisas, os presos escolherem mais ou menos como as coisas funcionam dentro do presídio. Tá? E aí, na verdade, eles foram fazendo do jeito deles, e eles foram armando uma coisa. Então, o que nós estamos assistindo hoje realmente é o crime organizado tomando conta de todos os presídios do país, né? Se estruturando de uma forma que realmente a gente não tinha visto ainda no Brasil, né? E isso ligado à questão do tráfico de entorpecentes, né? Então, enquanto a gente não achar uma solução para a questão das drogas, entendeu? Para como colocar esses jovens no mercado de trabalho, né, com uma remuneração condigna, porque, na verdade, o tráfico usa adolescentes de 15, de 18, de 20 anos, que muitas vezes não tem formação quase que nenhuma, né? E ele ganha um salário vendendo droga que é muito superior ao que ele ganharia se ele tivesse escolarizado. É verdade. Então, esse é um problema seríssimo que o país tem que arrumar uma alternativa viável, econômica, para você poder barrar um pouco essa entrada da adolescência com o tráfico de drogas. Gentilmente aqui conosco, doutor Ricardo, conversando conosco aqui. Ricardo, só para a gente poder concluir então essa questão. Há necessidade de mudar a legislação? Também. Também há? Também. Você tem a legislação penal, de execuções penais, que cria um sistema de progressão de um regime fechado para um intermediário, para um regime aberto, que na verdade é uma ficção. Nós temos estruturado, e nem em todo o Brasil ainda, né, mas o regime fechado,
Nós estamos vendo um presídio aí com mais de 3 mil presos, o que na verdade já não é recomendável. Desde o episódio do Carandiru, aqui no estado de São Paulo só se constrói no máximo presídios com 500 pessoas, que já são grandes, já são problemas, né? As penitenciárias de regime agora da federação são de 200 presos, né, de regime de segurança máxima. Então, o semiaberto nós não temos, ou temos no estado de São Paulo ainda temos uma quantidade razoável, mas ainda é insuficiente. E o regime aberto nós não temos casa de albergado, esse tipo de coisa. Então, conta-se, inclusive, nesse número de presos do Brasil, uma quantidade de pessoas, na verdade, que estão em liberdade, estão livres. Né? Elas estão com algumas restrições de direitos, mas não estão presas. Ricardo, obrigado pela gentileza. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Bom, aí está então mais uma pessoa que conhece o sistema penitenciário brasileiro, conversando um pouco conosco, para a gente poder entender melhor. E nós vamos continuar, obviamente, explicando o assunto para nós e para vocês. Até já.